Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Hoje resolveremos uma questão que envolve o tema sindicância e processo administrativo e falaremos também sobre o artigo 172 do Estatuto do Servidor Público Federal. Lembrando que esse assunto é muito importante, que cai em diversos concursos, inclusive está na parte comum do edital IFRN 2023. Então vamos lá. Olha que questão interessante. Essa questão da Banca Fundação Carlos Chagas, bem recente por sinal, que foi cobrada no TRT Santa Catarina agora de 2023. Rosa, servidora pública federal, ausentou-se do serviço público durante o expediente, sem autorização de seu chefe imediato, sendo punida com pena de advertência. Passados 3 meses, Rosa reincidiu na mesma falha, sendo-lhe aplicada a penalidade de suspensão. Nos termos da Lei 8112 de 1990, aludida à penalidade de suspensão. Vamos analisar todos os itens. A. Não pode exceder de 60 dias. B. Terá seu registro cancelado após o decurso de 3 anos de efetivo exercício, se a servidora não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. C. Também se aplica para a hipótese de inassiduidade habitual, que consiste na falta ao serviço sem justa causa justificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. D. Poderá, se houver conveniência para o serviço, ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando a servidora obrigada a permanecer em serviço. D. É aplicada exclusivamente em caso de reincidência nas faltas punidas com advertência. Qual será a resposta correta? Antes de retomarmos a questão, lembrando que esse assunto cai muito em concurso que envolve a disciplina de direito administrativo e, naturalmente, se esse concurso contiver a Lei 8112, olha só o que é que dispõe o Estatuto do Servidor Público Federal. São penalidades disciplinares: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada. Artigo 128. Na aplicação das penalidades, que nós acabamos de ver quais são, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Bem, nós vimos que a cassação de aposentadoria ou disponibilidade é uma das penalidades, né? E aqui na norma faz remissão à ação de descumprimento de preceito fundamental 418. O que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu nessa DPF? É possível a cassação de aposentadoria de servidor público pela prática na atividade de falta disciplinar punível com demissão. Bem, estudamos a teoria necessária à resolução da questão. Então, vamos retomar os itens dessa questão super interessante, que pode ser cobrada em qualquer concurso público, inclusive da Banca Funcern, se o edital contiver a parte da Lei 8112. Lembrando que é conteúdo comum a todos os cargos do IFRN 2023, Banca Funcern, essa lei. Então, olha só, a letra A, gente, está falsa, porque diz assim, que a penalidade, vamos só retomar o cabeçalho fala sobre Rosa, né,
e está falando que primeiro ela recebeu uma advertência por ter se ausentado do serviço durante o expediente e passados 3 meses, Rosa reincidiu na mesma falha e foi aplicada a ela a suspensão. E aí ele me traz, uma série de enunciados para nós julgarmos, né. Então olhe só, letra A, vamos ver se será verdadeira ou falsa a opção. Agora ficou fácil, né, que a gente revisou a norma. Então olha só, letra A diz que essa penalidade, essa nova penalidade, não poderá exceder de 60 dias. Falso. Advertência é penalidade disciplinar menos grave e residual. Só se aplica a advertência se não for o caso de aplicação de outra. E olha o que é que diz o artigo 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Por isso que a letra A está falsa. B. Terá seu registro cancelado após o decurso de 3 anos de efetivo exercício, se a servidora não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Isso está falso. Olha o que é que dispõe o artigo 131 da 8112. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 anos e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, ou seja, 3 anos para advertência e 5 anos para suspensão, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos, porque senão seria bom demais, né. Então, como não diz isso a letra B, ela está falsa. Letra C, também se aplica para hipótese de inassiduidade habitual, quer dizer que o servidor que falta muito, né, que consiste na falta ao serviço sem justa causa justificada, o texto está até mal redigido aqui, por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Falso. Olha o que é que dispõe a norma. Inassiduidade habitual, enseja demissão. Artigo 132, inciso 3. Atenção, olha o que é que dispõe o artigo 139. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem justa causa por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Então, nesse caso aí, inassiduidade habitual ensejaria o quê? Ensejaria demissão, não o que foi aplicado à Rosa. E o interregno, né, o lapso temporal em que se é verificada essa inassiduidade habitual, se verifica no período de 60 dias interpoladamente, durante o período de 12 meses. Nesse aspecto, a sentença está verdadeira. O problema dessa questão é que diz que aplicaria à Rosa, se eu não me engano, uma suspensão, e a gente viu que não é suspensão, é uma demissão, né. Vamos só retomar o exato texto da questão. Também se aplica ao cabeçalho. Exato, ela recebeu uma advertência e depois foi suspensa. Nesse caso aqui, inassiduidade habitual não é caso de suspensão. A norma já fala de quê? De demissão, não é isso? Beleza, vamos avançar. O cabeçalho, gente, é muito importante em concurso público. O cabeçalho é o nosso guia, né? Letra D, verdadeira. Olhe só, poderá
se houver conveniência para o serviço, ser convertida em multa, hipótese de suspensão, com base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando a servidora obrigada a permanecer em serviço. Bem, se fosse o caso de uma suspensão, que a gente viu que não é, mas se fosse, poderia ser convertida essa penalidade em multa. Isso é o que está no 130, parágrafo segundo, se fosse o caso, né. Então, olhe só, a letra E está falsa, por quê? Porque diz assim, que é aplicada exclusivamente em caso de reincidência das faltas punidas com a advertência. Falso. Artigo 129. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante do artigo 117, incisos 1 a 8 e 19, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave. Eu até já adiantei que a advertência ela é residual. Então, está errado, como é uma penalidade residual, observe que a letra E, ela restringe, né? Então, está falso, que está dizendo que a advertência é aplicada exclusivamente em caso de reincidência. Não, não é isso o que a gente estudou. Bem, gente, e para finalizar o estudo de hoje, é mu está explícito no edital IFRN 2023, esse artigo 172 da Lei 81/12. Por medida de cautela, eu trouxe a transcrição da norma para vocês, tá certo? Porque o examinador, no conteúdo programático, explicita esse dispositivo, então é bom que a gente recorde. Olha o que é que diz o artigo 172 do Estatuto do Servidor Público Federal. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único, inciso 1 do artigo 34, o ato será convertido em demissão, se for o caso. O que é mais importante de tudo isso aqui é a gente compreender que a regra básica é que o servidor que responder a processo disciplinar só poderá pedir exoneração ou se aposentar voluntariamente após concluído, né, ou seja, após a conclusão do processo e, se for o caso, o cumprimento da penalidade. No próximo encontro, eu vou começar exatamente com esse dispositivo a que se refere o parágrafo único do artigo 172 e vou falar também, gente, de um conteúdo muito importante que está no seu edital. Lei 9784 de 1999, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Por sinal, essa norma cai em muitos concursos públicos. Meus amigos, espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil. Em caso de dúvida, escreva no comentário que eu terei imensa satisfação em poder servir, em responder a sua dúvida, que poderá ser a dúvida de diversas pessoas. É isso aí, meus amigos. Fraterno abraço. Até o próximo encontro.